A nova temporada de anime está bem interessante e tem muito anime que eu gostaria de falar sobre, tanto que acabei lembrando da senha do canal depois de muito tempo. E dessa vez eu quero falar de um que me chamou a atenção por sua proposta diferenciada, porque o casal desse anime ele já começa namorando, o que já é muito raro. E essa obra é esse nome que tá aí na tela porque eu não vou falar esse nome gigantesco, mas basicamente ele é um anime da diabinha que vai para uma escola para devorar humanos. Mas o que ela não esperava é que além que isso não deu certo, ela acabou arrumando um namorado. E por essa eu acho que ela não esperava. E basicamente é sobre isso o vídeo de hoje. Mas se você é novo por aqui, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, que eu sei que eu ando sumido, mas eu prometo que eu tô de volta. Então só aguarda que tem muita coisa da hora vindo por aí. Mas voltando ao anime, ele começa apresentando uma escola. E ela era pacífica até aparecer essa diabinha chamada Kana. E sem que ninguém percebesse, porque pelo que eu entendi, o sobrenatural ele não é um conhecimento público. E a intenção dela era devorar um garoto que chamou a atenção dela porque a cor da alma dele é diferente. Ela se apresenta pro Yoji, que é o protagonista, como Kana, a demônio da gula. E ela fala pro protagonista que queria engolir ele, mas em que sentido só depende do ponto de vista. Se é o dele ou dela, porque pelo dela ela tá falando literalmente. Agora, pelo lado dele, esse protagonista ele é bem malandro. Eu sou safadão. Só que vocês já vão entender, porque nesse momento acaba voltando um pouco no tempo, que é pra gente entender como que chegou a esse ponto. Alguns meses atrás, a Kana era uma garota que costumava comer sozinha, e ela sempre foi um pouco mais reservada. Ela tava meio cansada das coisas que ela costumava comer. Então, por conta disso, surgiu a vontade nela de querer comer almas. Então, por conta disso, ela pediu pro pai dela para ser transferida para uma escola humana. E pelo que parece, o pai da Kana ele mima muito ela, porque pela forma como ele fala dá a entender um pouco isso. E um detalhe importante nesse momento da história, que eu inclusive falei um pouco antes, é que ela sempre foi alguém que gostava de ficar sozinha. E ela também pensa que boas refeições devem ser apreciadas sem a companhia de ninguém. Isso até que é muito importante para mostrar a evolução dela durante o episódio. Mas enfim, né, o lance é que ela vai para o mundo humano e ela chama muita atenção porque ela é muito bonita. Ela inclusive é uma boa atriz quando se trata de fingir, tanto que ela acabou virando o presidente do comitê disciplinar. E é até irônico uma diabinha colocar ordem numa escola, saca? Só que é um disfarce que acaba até sendo perfeito pra ela, porque nesse momento ela só vê todo mundo da escola como um grande rebanho de gado, tipo ficando analisando ali quem que ela vai devorar. Então, observando naquele momento, ela acabou vendo alguém no meio da multidão que tinha uma alma um pouco diferente. Então ela usa os poderes pra atrair aquela pessoa até ela. Então nesse momento que acaba cortando pra aquela parte, né, dando todo esse contexto, que eles estavam conversando ali sobre esse papo de engolir. E engraçado é que nessa conversa ela acaba começando com os papos ali dizendo que vai arrancar a pele dele, até usando os dedos para ficar mais firme e suculento, e que também ia tirar a prova com a boca. Eu sei, esse papo dela tava muito estranho. E enquanto ela tava tentando se amar, o Yoji acabou levando isso pro outro lado. Tanto que nesse momento ele acabou até agradecendo porque nada disso deixaria ele mais feliz. O que foi até engraçado, porque geralmente o protagonista de romance, ele fica todo nervoso ali quando vê mulher bonita. E só piora quando falam coisas que eles entendem errado igual essa situação. Mas no caso do Yoji acabou não acontecendo isso, ele foi pra cima mesmo entendendo outra coisa. E engraçado inclusive que ele tá vendo ela ali com rabinho e chifre, que ele até pensou que ela tava de cosplay pra fazer essa fantasia, tanto que aquela garota que tava apagando de mar até saiu do personagem, porque a reação de medo que ela tava esperando acabou não acontecendo, e foi só nesse momento que ela percebeu que ele tava levando pro outro lado da coisa. Eu achei até inclusive que ia rolar finalmente logo no primeiro episódio, que foi até engraçado, porque por um momento a Kana acabou pensando que talvez não fosse uma má ideia, porque ele ia ter uma chance de se aproximar dele sem levantar suspeitas, mas só tinha um problema, porque ela não tinha experiência nenhuma nessa área. Pra alguém inclusive que é uma diabinha, essa aqui tá muito pura. Então antes do protagonista ir pra cima dela, que ele tava na flor da idade, por conta disso, além que ele quebrou a marra dela, ela acabou arregando. Até porque ela acaba falando que esse tipo de coisa só deve ser feito com pessoas que a gente gosta. Só que o Yoji, ele não tava nem aí, porque pra ele isso não é problema. Já tava falando inclusive pra Kana que ele tava até apaixonado. Esse com certeza é emocionado. Ele até perguntou pra Kana inclusive se ela não tá apaixonada por ele, já que ela chamou o Yoji, saca? O que essa pergunta inclusive acabou fazendo a Kana pensar em coisas que ela nunca pensou antes. E como ela viu o Yoji sem camisa, ela acabou percebendo uma coisa: ele com certeza é o tipo dela. Então após isso, meio que ela começou a derreter e perdeu totalmente aquela postura e marra que ela tinha. O que é uma vibe inclusive que eu curti bastante nesse anime. Ele no início tentou vender ela como alguém má e tudo mais, alguém que acabaria com tudo, mas no fim ela é muito boba. Eu achei muito legal inclusive a personalidade dela. Ela foi de uma garota tipo eu vou te devorar, pra uma garota que acaba falando se tava tudo bem
também o primeiro amor dela ser alguém inferior, porque é assim que ela tava enxergando o Yoji. Engraçado inclusive que nessa hora o Yoji até desistiu de ir pro finalmente com ela, mas ele tentou fazer uma proposta pra pelo menos usar a boca. Agora em que sentido vou deixar na imaginação de vocês. E isso que ele falou acabou deixando ela sem jeito, que ele aproveitou o momento pra fazer uma proposta, de que tal eles começarem a namorar. E ao contrário das outras propostas, isso ela consegue aceitar. Então nesse momento Yoji vai até embora falando que conversava com ela amanhã. E só nesse momento que a Kana acabou se tocando do contrato que ela fez, porque basicamente é assim que ela enxerga as coisas. E no dia seguinte já tava até engraçado ele falando pra todo mundo que tinha compromisso porque tava namorando. Isso enquanto ele tava conversando com uma amiga dele. No começo ela até tomou um susto, mas ela também queria saber algumas coisas. Ela queria saber se cada um chama o outro pelo primeiro nome como uma forma de intimidade. E só agora inclusive que eu notei uma coisa, né, que eles começaram a namorar e nem se apresentaram um pro outro, mas por algum motivo cada um sabe o nome do outro. Ele inclusive foi conversar com a Kana e queria que ela chamasse ele pelo primeiro nome. E como ela não conseguia falar por conta da vergonha, ela desafiou o Yoji a falar. E ele acaba fazendo isso sem gaguejar. E foi só agora que a Kana percebeu uma coisa, que é muito satisfatório alguém falar seu nome. Ele conseguiu fazer a garota baixar a guarda mais uma vez só com isso. Chegou até a ser engraçado, só que o Yoji acabou sendo ousado até demais. E acabou tomando um tapa porque ela ficou nervosa. E o mais engraçado é até que ele agradece, então o Yoji acaba gostando de apanhar de mulher bonita. Só que pelo menos a Kana deu a recompensa pra ele, ela acabou chamando ele pelo primeiro nome mesmo estando com vergonha. Que após isso, ela até percebeu que alguma coisa tá mudando nela, porque ela sente algo estranho quando tá com o Yoji. E engraçado que como ela passou por ali, ela acabou vendo um casal flertando. E como ela é do comitê disciplinar, ela acabou dando uma bronca neles, o que chegou até a ser irônico pelo que acabamos de presenciar. E pelo que parece, ela tenta mostrar pro Yoji que é ela que manda, só que sem querer ele acaba ganhando. Ela até tenta manter a pose, só que é só a aparência. Até porque o Yoji quebra ela totalmente quando pergunta pra ela quando que eles vão ter a primeira vez. E ele só tava falando de encontro, só que ela acabou pensando naquilo. E como ele tava falando de encontro, o Yoji falou no parque, que fez a Kana pensar que ele é um exibicionista. Então por conta disso, acabou até não rolando, que o Yoji acabou pedindo só pra eles irem embora juntos. E foi só agora, inclusive, que a Kana percebeu que ela que tava com a mente suja. Não que o Yoji seja inocente, porque ele já demonstrou que não é. Só que dessa vez, ele não falou na maldade, tá ligado? Só que na saída, eles vão embora juntos, que a Kana fica bem nervosa. Tanto que ela tava até andando lento. Ele até se ofereceu pra pegar a mão dela, só que como ela tava muito nervosa, ela inventa um jeito diferenciado pra segurar a mão dele. O que pelo olhar das pessoas ao redor pareceu uma coisa bem bizarra. E basicamente, o que ela tava fazendo é que ela amarrou a mão dele numa corda porque na cabeça da Kana, eles estão de mãos dadas e até que tem um pouco de sentido nisso. E mesmo que não tivesse, o Yoji tava gostando. Eu não sei inclusive se isso despertou um sentimento nele. O lance é que acontece uma coisa bem legal agora, porque ela acaba indo embora por estar muito nervosa. E nem percebeu que ela não soltou a corda, então ela tava arrastando ele. Só depois de muito tempo que ela corrige esse mal entendido. Então o Yoji, ele acabou chamando a Kana pra algum lugar que de início ela até pensou que era algo indecente. Até porque ela associou ao parque pela conversa que tiveram mais cedo. Mas não era nada disso, ele só comprou um concreto pra eles comerem juntos. Isso porque ele sempre quis fazer algo assim caso ele arrumasse uma namorada. Ela até ficou em choque quando percebe que não era o que ela tava pensando. A Kana até tenta disfarçar logo em seguida. Então o Yoji manda a Kana provar sem um molho porque é a forma correta. E pelo jeito do Yoji, ele leva isso muito a sério. Ele dá vários motivos do porquê tem que comer daquele jeito, ele fala inclusive igual um nerd. A Kana inclusive até se diverte vendo esse outro lado dele. E acabou comendo do jeito que ele pediu, que inclusive estava delicioso. Porque pareceu que antes dela conhecer o Yoji, ela não sentia o gosto da comida. Ela até percebeu que comer acompanhado de outra pessoa faz a comida ser mais saborosa. Então aquela garota que era isolada e também gostava de comer sozinha, foi mudando conforme foi convivendo com o Yoji. E ele inclusive ainda deixou ela envergonhada porque falou que ela comendo é muito fofo. E esse anime inclusive eu gostei dele bastante. Nesse meu retorno eu pretendo continuar trazendo ele e talvez alguns outros nos próximos dias. Eu tô hypado pra voltar, então comenta aí se vocês querem que eu traga mais vídeo desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.